começar mesmo, sendo bem, vamos lá. Porque entra dentro daquilo que eu disse para vocês. Eu acho que tipo a gente está aqui entregando e caramba, se a gente está super ocupado, cheio de coisa para fazer, a gente tem tempo para estar aqui, então quem quer tá aqui, dá certo. E ó, quem ficar comigo até o final, falei com a Laudiele hoje sobre isso também. Quando eu chegar no final aqui, ó, parte 3 a gente fechou. Eu vou dar um print na tela, eu vou ver quem eram as pessoas que estavam. Aí eu vou pegar aqui, vou fazer um sorteiozinho, porque aí é dessas pessoas que estão aqui, ó, os que é faca na caveira, os que vão até o fim, os que estão ali, custe o que custar, esses aí eu quero ter o prazer de fazer uma sessão individual, de conversar, de ajudar. Então, sempre que vocês estiverem aqui, a gente vai fazer esse movimento, tá? Porque quanto mais vocês se dedicarem, mais eu vou entregar para vocês. Então, vamos falar de conhecimento, autoconhecimento e transformação de resultados. Deixa eu acertar o slide aqui, senão ele não passa. Por que que o conhecimento vai transformar a sua vida? Porque cada vez. Opa, tô gravando já. Por que que o conhecimento vai transformar a sua vida? Porque quanto mais você começa a ter conhecimento de coisas, mais você acessa trilhas neurais, mais você cria caminhos no seu cérebro. Pensa que um problema na nossa vida é igualzinho como se fosse uma equação, ou um problema de matemática, um enigma. Eu não sei como resolver aquilo. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso usar a minha mente para pegar o conhecimento que eu tenho e, através desse conhecimento, chegar a novos resultados. Então, por onde eu começo a resolver uma situação quando ela está muito complicada? Primeiro, eu preciso adquirir mais conhecimento. Para que eu adquira mais conhecimento, eu tenho que estar com a mente mais estabilizada. Porque, obviamente, se eu trago aqui, vamos pensar que a gente obrigasse uma pessoa que está extremamente ansiosa a vir para cá agora. Ela podia estar aqui, mas a mente dela não ia estar captando. Porque conforme eu ia estar falando, a mente dela ia estar, tipo, bloqueando, coisas do tipo, que ele não sabe o que eu estou passando, falar isso aí é fácil, aí daqui a pouco a mente já correu, o que que eu vou fazer depois mesmo? Ela está dispersa. Ou seja, o conteúdo não está entrando. Porque eu não tenho como empurrar um conteúdo para dentro de você. Eu posso servir o conteúdo, mas é você que escolhe receber este conteúdo com a tua escolha, com a tua atenção, com o teu foco e principalmente com a tua motivação. Não adianta eu ficar falando um monte de coisa aqui se você não souber o para que que você quer ouvir isso. Por que que isso vai te ajudar? Por que que ficar aqui ouvindo o Alex 1 hora e meia vai me ajudar? Se você não tiver bem claro que isso aqui, você não tem motivação. E aí você não se concentra. Mas a partir do momento que você começa a entender este processo, começa a ficar mais fácil. A gente está praticamente na aula 2 aqui do grupo terapia, porque a gente começou ontem e hoje já está mais forte. Hoje já está tomando uma forma diferente. O meu preparo inicial com vocês que estão acompanhando aqui, na minha ideia é o seguinte: a gente vai até domingo, porque eu vou estar aqui todos os dias, sábado, domingo, vou estar aqui. Então, a gente vai até domingo trabalhando muito conhecimento cognitivo e algumas reflexões. A partir de segunda-feira, a gente começa a entrar no processo de identidade. Se tudo der certo, a gente vai encerrar o nosso ciclo Big Terapia 90 na sexta-feira que vem. Se tiver alguma interferência, a gente vai passar mais um pouco. Mas o que que é importante você saber do que eu estou te falando? E nesse processo, eu preciso que você esteja aberto a começar a refletir sobre as coisas. Eu preciso que você faça um movimento chamado mente integrativa, que você troque os seus julgamentos pelas coisas por uma curiosidade. Eu sou ansiosa, isso é um julgamento. Troca isso por que eu sou ansiosa? Eu não consigo fazer nada direito. Troca isso por que eu não consigo fazer nada direito? Mas é uma pergunta real mesmo, como se fosse o lado do seu criança perguntando, totalmente ingênuo, aberto a uma resposta. Dá um comando para o seu cérebro, deixar ele trabalhar novas ideias. Porque a ideia mais, talvez, complicada de trabalhar, e ela é inconsciente, é a ideia que você acha que já sabe tudo o que precisa saber, ao mesmo tempo que você sabe que não sabe. Então, quando for sobre o seu problema, por que que você está com um problema? É o que a gente estava falando antes de cair a transmissão. Porque você precisa ter mais conhecimento, porque você está olhando muito para fora. Carl Gustav Jung, um dos maiores terapeutas que já passou por essa terra, dizia o seguinte: quem olha para fora dorme, mas quem olha para dentro desperta. Porque o importante não é o que está acontecendo, é a sua percepção sobre o acontecimento. Lá na frente a gente vai falar sobre processo evolutivo, a gente vai falar sobre 7 níveis de processo evolutivo. O primeiro nível de processo evolutivo é o nível ambiente, ele significa tudo que está fora de você. E no nível ambiente, que é tudo que está fora de você, você vai sempre enxergar duas coisas: limites ou oportunidades. A pessoa que ela está bem com ela mesma, ela olha para o desafio e vê a oportunidade. A pessoa que está com baixa estima, ela olha o desafio e vê o limite. Então, você tem que ficar curiosa e curioso para saber por que que você está vendo limite em algumas coisas, sendo que você pode abrir a tua mente para começar a ver a oportunidade. Um convite a um crescimento, um chamado para fora da zona de conforto. Quem assistiu o vídeo lá do mito do herói, lá que é um vídeo curtinho, sabe o que eu estou dizendo. Você está tendo um chamado à aventura. E aí? Você não quer mudar a vida? Você não quer fazer resultados diferentes?
Fala sério, o maior medo é que nada mudasse. Imagina que eu te amaldiçoasse agora e falasse assim, sua vida vai ser como ela tá agora até o fim. Não vai ter um dia na sua vida enquanto estiver nessa terra que vai ser diferente. Isso é que você tem que ter medo. Mudar? Mudar não. Mudar é bom, que bom, vai reciclar. É novos movimentos, é novas vivências, é novas ideias, é uma nova mentalidade. Então, como é que eu começo a fazer isso? Com conhecimento. Entenda que o processo vai se fazendo durante o caminho. É uma coisa de cada vez. Porque neste processo não tem a ver com você não errar. Tem a ver com você começar a traduzir o erro como uma aprendizagem. Cada erro, uma aprendizagem. Você começa a criar alguns mantras, por assim dizer. Cada erro, uma aprendizagem. Alex, mas eu já errei 10 vezes, isso aqui continua errando. Agora você sabe que você continua errando, porque só saber que você está errando não é suficiente. Você precisa ir mais profundo. Você precisa tirar o julgamento do erro para falar por que que eu erro. Em que áreas da minha vida que eu cometo esse mesmo tipo de erro? Caramba, ó, de repente nessa área eu cometo, nessa área eu também cometo. Poxa, quanto tempo faz que eu faço isso? Tinha alguém que na minha história eu via fazendo isso? Você começa a se questionar. Isso é autoconhecimento. Então você erra, ajusta o caminho e segue em frente. Senão, você vai cair na lamentação. Lembra de uma coisa muito poderosa. Vocês aqui até que são mais tranquilos. Big terapia não é lamentação. Lamentação, a gente pode criar um grupo da lamentação. O que que é o grupo da lamentação? É o grupo que vai cair perfeito. Você vai lá e fala assim: coloquei 100 no tigrinho e perdi, coloquei não sei o que e perdi, isso aqui não tá dando certo. É a lamentação. Eu posso criar o grupo, mas eu não vou participar desse grupo com vocês, tá? Eu crio o grupo e saio fora. Depois eu deixo alguém administrando e faz a ponte para vocês lá. Porque aqui a gente não vai ficar na lamentação. A lamentação é só você criar mais daquilo que você não quer. É só você alimentar. Uma pessoa que está no campo da lamentação, na verdade, se alguém chegasse lamentando muito para você, você nem dá muita bola porque ela está falando. Você dá só um abraço na pessoa e vibra amor. Só isso. Porque é o que ela está precisando. Para ela sair desse estágio mental e começar a ver solução. O estudo é transformador, porque a partir do momento que eu tomo consciência que eu quero fazer um movimento na minha vida, eu preciso saber quanto que eu conheço dessa área. Pô, dá uma nota, porque aí eu volto lá. Quem fez a roda da vida, vocês vão perceber, o processo é autônomo. Se vocês estiverem fazendo os movimentos que está no grupo, vocês vão ter um entendimento mais profundo do que eu estou falando. Mas não dá para deixar. O estudo de hoje é amanhã, o depois é amanhã. Por isso que o grupo fica fechado. Filme Poder Além da Vida, tem conexão com aqui. Você pode assistir amanhã, mas é diferente, porque a gente sai daqui, eu já boto um conteúdo que vai conectar e assim vai indo. Então, a partir do momento que você pensa, pô, de 0 a 10, como é que tá, de repente, meus relacionamentos, né? Lá na roda da vida. Pô, o que que seria o 10? Ah, eu tô bem com as pessoas que eu amo, não precisa estar perfeito, porque ninguém vai ser perfeito, mas eu tô fluindo, eu não tenho mágoa de ninguém, eu ressignifiquei algumas coisas, eu pedi perdão para quem eu precisava, eu perdoei quem tinha que perdoar, eu tô em paz. Ó, legal, isso é o 10. O que que é um? Cara, eu tô numa briga, as pessoas não me entendem, tô num relacionamento que eu não gosto, tenho mágoa de pessoas, tá. Eu quero mudar esse campo da minha vida? Quero. Como é que eu vou lidar com isso? Pô, eu preciso lidar com as emoções. O que que é uma emoção? Olha o estudo entrando. Não é o estudo da escola. Não faz a associação de você sentado lá na escola estudando, por exemplo, sei lá, de repente geografia e conhecendo sobre bacias hidrográficas, que era uma coisa que de repente você estava entendendo, mas aquilo não tinha nada a ver com a sua vida. Não é isso o estudo. O estudo nesse sentido é diferente. Nesse momento você não vai estudar porque você tem que tirar uma prova e tem que ter um diploma. Você vai estudar para dentro, não é para fora. E aí é diferente. Pô, eu preciso entender o que é uma emoção. Eu preciso entender, cara, tipo, como funciona o meu cérebro minimamente. Eu posso aprender isso. Todos nós aqui somos autodidatas. A partir do momento que você começa a buscar esse tipo de estudo, você começa a transformar muito sua mente. E aí é importante entender esse processo. A dualidade. A dualidade é algo que a gente vai falar superficialmente sobre ela hoje, porque você só precisa entender isso. Neste mundo físico, nós precisamos de opostos. Se eu tirar uma coisa, eu cancelo a outra. É por isso que eu falo para vocês, qual é o maior problema que você tem hoje? Posso te garantir, 99% de vocês, o maior problema que você tem hoje é não ter clareza de qual é o maior problema que você tem hoje. Porque se tudo ficar misturado, tudo é nada. Lembra disso. Quando você está fazendo um processo de mudança, você precisa ter clareza naquilo que você está fazendo. Ah, esse dia eu coloquei no grupo lá, ainda escrevi para alguém que comentou. Eu falei, ah, o que que precisa mudar? Tudo. Tudo é nada. Que imagem mental que vem na sua mente quando você fala tudo? Então, peraí, não é tudo. Pô, eu quero mudar a parte dos meus relacionamentos. Que parte específica? Ah, eu quero ter mais paciência com as pessoas que estão ao meu redor. Como você vai fazer isso? Ah, quando tiver uma situação que for muito complicada, que eu fosse reagir.
eu vou respirar e eu vou ficar bem. Olha só, agora você chegou na clareza do que você vai fazer. 10 vezes mais forte se você conseguir gerar esse movimento do que se você deixasse vago. Não tenha preguiça de pensar quando o processo for transformação. Porque a partir do momento que você vai pensando sobre isso, você vai começando a perceber que você vai indo cada vez mais profundo. É como se fosse uma coisa do macro para o micro. O seu comportamento é o macro, é o que está aqui fora, é o que você já percebe. Só que o seu comportamento ele não é causa, ele é efeito. Ele é causa, ele é efeito do quê? Do meu campo emocional. Que é efeito do quê? Do meu estado mental. Que é efeito do quê? Das reflexões que eu tenho comigo mesmo. Eu preciso vir aqui no centro para achar a mudança. Porque se eu mudar aqui, eu desencadeio uma mudança que vai chegar aqui em cima de uma forma consistente. Porque senão, aqui tudo está apontando para cá. E aqui eu fiz uma mudança para lá. Aí eu tenho que ter muito esforço para manter isso aqui. E na hora que eu caí na distração, pum, o automático veio. De uma forma simples, falava muito isso. Eu trabalhei muito tempo quando saí da aviação com comissários de voo, com um preparo de processo seletivo, que tinha a ver com autoconhecimento. Às vezes, tipo, a pessoa ela chegava para fazer o processo seletivo, aí ela chegava lá, né, numa postura toda formal, sentava na cadeira, ficava esperando ali o selecionador e tal. Aí às vezes entrava um selecionador, uma psicóloga, muito gente boa, mas muito gente boa, assim. Deixava as pessoas, assim, ó, muito à vontade. Quando essa pessoa ela estava ali e vendo aquela interação, o psicólogo gente boa, trocando uma ideia da hora, tal, não sei o quê, o que que acontecia? Ela entrava em estado de relaxamento. Ela estava ali, ela que chegou com aquela postura toda ali formal, no estado de relaxamento, daqui a pouco ia pro normal, e aí daqui a pouco ela estava jogada assim na cadeira, ó. Porque esse é o normal. Então, entende que se você for na causa, fica muito mais fácil você trabalhar o seu comportamento, porque você não vai ficar numa luta contra você mesmo, de uma parte quer e outra não. Então, você vai lá na essência e entende o processo. Então, a primeira coisa é a aceitação. Olha a aceitação como ela é poderosa. É a aceitação porque na aceitação você compreende. Se aqui neste mundo, para que eu possa evoluir, eu preciso das duas polaridades, então aquilo que está acontecendo de negativo na minha vida hoje é só um estímulo para que eu vá para o positivo, não um estado de definição. Não é o que você é só o que você está momentaneamente. Os acontecimentos e os resultados que você está colhendo hoje são consequências do que você está plantando ontem. Só que muitas vezes esse plantio não é um plantio consciente, ele é um plantio inconsciente, ele vai por impulsos emocionais, por carências, por gatilhos. E aí a gente acaba criando aquilo que a gente não quer. Só que quando isso vem como fruto, vai aparecer ali para você. É um relacionamento que não deu certo, é uma situação que deu, sei lá, errado, é algo que você perdeu. Bom, a partir do momento que você tem essa percepção, o que que é importante você fazer? Refletir, peraí, o que que eu estou plantando? Putz, olha só, eu não percebi que eu de repente tinha esse comportamento que estava gerando isso daqui. Então, ótimo. Eu não vou cair no campo da culpa, eu caio no campo da aprendizagem. Eu saio de uma polaridade e vou para outra polaridade. É assim que o cérebro funciona. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber como isso funciona, olha só, entra no campo da percepção. Você já parou para pensar nisso? Percepção. De certa forma, esse tema aqui foi o tema que me startou todo o processo de autoconhecimento. Porque quando eu estava lá ainda fazendo aquele treinamento na empresa que eu falei para vocês, que eu estava começando minha carreira dando aulas e tal, eu vi esse slide aqui. E aí, o que que você vê nesse slide aqui? Poxa, algumas pessoas olhavam e falavam assim, eu vejo dois rostos. Outras olhavam e falavam assim, eu vejo um cálice, uma taça. Mas e aí? O que que você vê? Tem certo, tem errado? Quem viu o rosto viu errado? Quem viu a taça viu errado? Ou na verdade você vê o que você quer ver? E aí é que é o ponto da nossa percepção. E aí vem esta frase: percepção ela é igual à realidade, porém diferente da verdade. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que você acredita sobre a vida é só o que você acredita. Ponto. Não é uma verdade absoluta. Não é a realidade de todas as pessoas, é só a sua realidade. Porque a partir do momento que a gente começa a ter essa reflexão, se tudo aquilo que eu vejo é só a minha forma de ver, então a gente vai chegar na conclusão que, no mínimo, tudo tem dois lados. Por que que você vê, talvez, muitos filmes assim, baseado em fatos reais, mas nem tanto baseados em fatos verídicos? Porque se você olha um filme baseado em fato real, acontecem umas coisas no filme que você fala, sério que aconteceu isso? Esquisito. Mas na realidade de quem vivenciou a experiência, pode ser. Ele pode ter tido uma impressão ali e para ele foi um disco voador que passou voando. Foi a realidade dele. Mas não necessariamente quer dizer que isso seja uma verdade.
Só que este tema, ele tem a ver com o nosso sistema de crenças, porque qual que é o problema? Quando nós não buscamos autoconhecimento e tem um grupo de pessoas ao nosso redor que compartilha da mesma realidade, nós começamos a tomar isso como uma verdade absoluta. Em outras palavras, eu nasci, cresci e vivo um monte de gente que diz que quando tem um problema tem que ficar nervoso. Para mim, isso é uma verdade. Mas não é. É só a percepção daquelas pessoas e daquele grupo de pessoas. Porque a partir do momento que eu começo a entender que o meu cérebro funciona em alta performance, quando eu estou tranquilo, então eu começo a chegar numa dedução lógica, porque quando eu tenho um problema, é o momento que eu tenho que estar mais tranquilo para achar a solução daquilo. A não ser que eu queira ficar cultivando o problema. Então, isso começa a fazer com que você quebre padrões. Porque ninguém nos disse, e é muito raro, acho que nesses anos todos de treinamentos, de atendimentos, eu não lembro de ninguém chegar e falar para mim assim, eu fui ensinado desde criança pelos meus pais que eu tinha a minha própria forma de ver o mundo e que eu tinha que realmente buscar dentro de mim aquilo que fazia sentido para mim. Porque a regra é o seguinte, é bom para você e não faz mal para ninguém, segue. Pode seguir, de boa. E não confunde o fato de, às vezes, não ser ruim para a pessoa e ela achar que é ruim. Porque às vezes você está fazendo algo que não é ruim, mas a pessoa se incomoda com aquilo. Aí você tem que se conectar, você tem que se priorizar, você tem que se posicionar. Porque qualquer tipo de relação que envolva amor, amor é liberdade. O amor não prende, o amor liberta. Se tem prisão, se tem condicionamento, se tem restrição, não é mais amor, é controle. Controle vem do medo, é uma polaridade oposta. Então, como é que eu crio uma relação de confiança? Gerando a questão da liberdade, de saber que eu não preciso me preocupar, porque a maior decisão foi quando eu escolhi entrar naquele relacionamento. Ali, a partir do momento que eu escolhi entrar naquela relação, já parte do princípio que eu já tinha confiança, eu já tinha toda uma intenção, eu já sabia que eu queria criar com aquela pessoa. Então, eu não preciso me preocupar com isso até que venha alguma coisa diferente. Mas se eu tive medos, se eu tive abandono, se eu tive muitos sentimentos, eu não vou conseguir agir assim. Eu vou ter ciúmes, eu vou ter controle, eu vou ter uma série de coisas que vão começando a gerar toda uma instabilidade. Porque eu aprendi assim, eu vi as pessoas fazendo assim. Para mim, isso era como tinha que ser feito. Mas como é bom saber que não, que é só a sua verdade, é só a sua visão de mundo, são só as suas crenças individuais. E como funciona? Como é que a gente consegue perceber a realidade? Porque quando você começa a estudar o funcionamento da mente e do cérebro, é muito interessante, sabia? Porque você começa a perceber que, na verdade, primeiro, o cérebro é uma caixa fechada, não entra luz no cérebro. Então você pode estar vendo uma luz, obviamente você está vendo, porque tem que ter luz para você conseguir enxergar essa tela, enxergar aqui, tem luz. Mas dentro do seu cérebro é totalmente escuro. Na verdade, você sabia que a gente não vê com os olhos, a gente vê com o córtex visual? Os olhos são só uma abertura. Então, olha só que interessante a codificação do cérebro. Ele pega as informações dos fótons de luz que estão no ambiente, ele codifica isso para impulso eletromagnético. Esse impulso eletromagnético vai aqui para trás da sua cabeça, que é onde forma a imagem. Quando forma essa imagem ela vai acessar todo o seu conteúdo de conhecimento e você vai dar um significado para ela. É mais ou menos isso aqui, ó que está acontecendo está só acontecendo, tem informações, está acontecendo coisas lá fora, eu tomo contato com esses acontecimentos, pelo meu sentido. Os nossos sentidos, eles são a ponte que liga o interno com o externo. Você já parou para pensar que como é que você pode garantir que, por exemplo, uma laranja tem o mesmo gosto para você que tem para mim? A gente pode ter uma ideia, mas a gente não pode confirmar que a gente sente exatamente o mesmo gosto. Porque, olha só, essa experiência é muito individual. Então, a partir do momento em que eu tenho contato com a realidade externa, essas informações vêm para o meu cérebro. O meu cérebro ele vai processar toda a minha informação através do conhecimento e eu vou definir isso com a minha realidade. Então, se você vai lá, eu quero pedir para vocês fecharem o microfone de vocês, por gentileza, tá bom? É, eu quero. Então, acontece o seguinte: a partir do momento que você tem um conhecimento, imagina, por exemplo, aquele exemplo que eu dei para vocês do universitário e da criança para fazer a equação. Quando a criança ela recebe a equação, ela tem um certo conhecimento. E às vezes o conhecimento dela é insuficiente para ela conseguir achar o resultado. Então, volta a questão. Tudo aquilo que você está se sentindo incapaz, não é porque você não tem capacidade, é só porque você não tem o conhecimento certo para lidar com aquela experiência. Aqui eu já te dei a solução de todos os problemas da sua vida. Ela pode te ajudar muito ou ela pode não servir para nada. Porque sempre que você tiver um problema, você para de remoer as culpas, para de remoer e começa a se perguntar: o que que eu preciso aprender para mudar isso aqui? Quais são as competências que eu tenho que desenvolver para conseguir gerar um movimento e fazer essa transformação?
Porque eu vou ter duas opções. Ou eu vou colocar o meu tempo agora naquilo que eu vou, que me faz entender e ter compreensão sobre tudo isso, e agora desenvolver, ou eu vou gastar o meu tempo me lamentando e me culpando pelo que aconteceu, que não vai ajudar em nada. Vai só manter você nesse tempo mais tempo. Por quê? Porque você vai ficar retroalimentando esse tipo de pensamento, e a todo tempo seu estado emocional vai estar abalado, e você vai olhar para fora e vai falar: tá tudo horrível, tá tudo ruim, não consigo ter sorte, não consigo fazer as coisas acontecerem, ninguém me ajuda. Para todo esse processo. Porque o momento inicial é o quê? É começar agora, através desse conhecimento, tomar decisões. Porque agora eu estou te provando cientificamente que você pode fazer a mudança. Se você vai acreditar nisso ou não, aí é outros 500. Porque se você for muito, muito, muito resistente para acreditar nisso, é onde a gente vai entender que você está num processo terapêutico muito forte. Mas eu acho que nenhum de vocês que está aqui está nesse processo. Porque um processo terapêutico muito forte nem vem para cá, não tem tempo. Posso garantir para vocês. Então, o fato de vocês já estarem aqui já é um ponto que vocês estão abertos a essa mudança. Vocês estão conhecendo agora basicamente como funciona o cérebro de vocês. E aí é que eu posso trazer para vocês esses breves 9 minutos antes de cair de novo a nossa live, que foi exatamente esse processo que eu comecei a fazer sem perceber. Porque a minha vida estava um caos quando o autoconhecimento entrou para ela. E aí, de repente, eu começo a ver algumas coisas e começo a encontrar sentimentos como orgulho, como ego, como vaidade, sentimentos que eu não percebia. Eu tô vendo que tem algumas perguntas no chat, eu vou falar para vocês fazerem o seguinte, ó, anota todas as questões que vocês tiverem para fazer, todas as reflexões, porque depois a gente entra na parte 3 só para a gente fazer esse bate-papo e eu poder pontualmente tirar todas as dúvidas, tá? Quando esse conhecimento começou a vir, e eu vi essa frase da percepção, eu falei, cara, isso aqui faz sentido. A percepção é igual à realidade diferente da verdade, tudo tem dois lados. E aí eu me fiz uma pergunta, por que que se tudo tem dois lados, eu só consigo enxergar o lado negativo de algumas coisas? Porque você enxergar o lado positivo não é você só saber que é positivo. Eu posso dizer para você assim, ó, sua situação atual é uma bênção na sua vida. E você até pode logicamente concordar, mas você não sente isso. Então a sua situação atual ela te desmotiva, ela te leva para baixo. Mas como que é a forma de você realmente ver isso? É quando você começa a pôr sua mente para funcionar. Então eu tinha que falar assim, cara, eu tô com, por exemplo, deixa eu ver se eu acho uma situação pontual da minha vida que aconteceu. Ah, um dia que eu briguei com a minha esposa. Briguei com a minha esposa, a gente tinha brigado. E aí eu fui para a área da minha casa e aí comecei a pensar comigo mesmo. Eu não quero nem mais saber, não vou conversar mais nada, não vou falar mais nada, vou ficar aqui, entendeu? E não tô nem aí. Ela que é arrogante, ela que não sabe isso, ela que não sabe aquilo e tal. Aí primeiro veio uma pergunta: você quer desistir dessa relação? Aí eu pensei comigo mesmo: não, porque de acordo com o que eu tô falando, tô jogando toalha, né? Não vou fazer mais nada, então eu já tô desistindo. Não, não, peraí, não quero desistir. E aqui você começa a reajustar, é o diálogo interno. Peraí, não, não quero desistir. Tá, deixa eu pensar uma coisa. A gente teve uma briga. Se eu pudesse, tipo, voltar no tempo agora, por alguns minutos antes dessa briga, sabendo o que eu sei, eu teria poder de evitar esse conflito? E sempre que a resposta era sim, eu entendi a minha responsabilidade. Cara, eu gerei esse conflito. De repente eu falei uma coisa pra ela que eu falei numa tonalidade errada. De repente não foi a forma como ela reagiu. A forma como ela reagiu só startou um gatilho em mim, mas olhando bem, eu fui de uma maneira que eu poderia ter sido diferente. Eu poderia ter chegado de uma outra forma, eu poderia ter sentido se era o momento para falar sobre aquilo, porque não adianta eu pensar por mim, ah, eu quero resolver, vou lá resolver. Se a pessoa não está bem para resolver naquela hora, não adianta impor. E aí eu comecei a perceber um sentimento que é o sentimento que mais bloqueava muitas vezes para fazer esse processo de modificação. Orgulho, dificuldade às vezes de admitir verdadeiramente que a gente erra. Porque quando as pessoas são mais próximas é mais difícil. Eu posso te garantir, assim, pela experiência desses 12 anos, os maiores pontos emocionais difíceis que vocês possam passar na vida de vocês têm a ver com as pessoas que vocês amam, que estão mais próximas de vocês. Tem a ver com relações de pai e mãe, tem a ver com família. Tá aqui, ó. Eu nunca vi nessas 40 imersões que eu fiz, nos momentos de pico, que a gente chegava em campos assim de curas maravilhosas. Eu nunca vi ninguém falando que o problema era que estava com pouco dinheiro ou qualquer coisa. Sempre era isso. Sempre era uma mágoa, era um remorso, era um ressentimento, era um medo, era um sentimento de rejeição. Então, por estatística, eu posso dizer para vocês que é muito grande a probabilidade do que está afetando todo esse distúrbio, por assim dizer, no comportamento de vocês em algumas áreas, tem muito mais a ver com a relação pessoal do que com outra coisa.
Porque aí é que uma coisa vai levando com a outra. Tem uma frase que diz assim, ó, a distância que nós temos das pessoas é proporcional à distância que nós temos de nós mesmos. Porque quando eu estou em paz e bem comigo mesmo, eu estou bem com o outro. Quando eu aceito que eu sou um ser que erra, e caramba, fala sério, gente, quem de nós aqui que nunca magoou alguém que ama? Então, da mesma forma que a gente erra às vezes, as pessoas também erram. E tá tudo bem, porque se a gente só entendesse isso, a gente não ficaria disputando quem acerta mais ou quem erra mais. A gente teria um processo de tolerância mútua, entendendo que, principalmente se a pessoa ela é do meu clã familiar, ela é ali minha esposa, meu esposo, é uma pessoa que eu escolhi para de repente estar ali compartilhar minha vivência, minha jornada. Então, eu deveria, por lealdade natural à minha própria escolha, estar ali para auxiliar e, de certa forma, também ser auxiliado. Mas aqui a gente está falando de duas pessoas que estão muito conscientes de um processo de autoconhecimento. Porque, como diz o padre Fábio de Mello, o amor nasce da imperfeição. É muito fácil, ó, você casou no mundo Disney, você casou lá com o príncipe, com a princesa, tudo perfeito, feliz para sempre. Pô, legal, facinho amar, hein? Mas eu quero ver você conseguir amar no sentido do perdão, de uma reconexão, de chegar um momento que você fala assim, cara, a gente precisa dar um jeito aqui, restaurar a nossa relação, a gente precisa fazer um novo começo, a gente precisa realmente sentar aqui e conversar sobre coisas que me magoaram, coisas que te magoaram, tentar entender a intenção. Você tinha intenção, eu te magoei uma vez, mas não era minha intenção. Eu estava num momento difícil, aí eu acabei agindo daquela forma, você interpretou errado, e aí deu um grande mal entendido, mas não é isso. Eu preciso baixar a guarda. Eu preciso ser o sinal do movimento. Lembra que eu falei do positivo, do negativo e do negativo no positivo? Qual é o negativo de você começar a entrar num processo de autoconhecimento e autodescoberta? Você vai ter que ser o exemplo da mudança. Você vai fazer, ninguém vai fazer. Vai estar todo mundo te tratando exatamente como te trata. E você vai mudar. Não por eles, por você. Porque você só vai conseguir fazer essa mudança externa se você começar a se cuidar dessa forma. Começa aqui dentro. Começa com você se punindo, ah, eu sou um idiota, eu faço tudo errado de novo, perdi, não sei o quê. Calma, eu me acordo. Tá tudo bem. Vamos tentar de novo. Porque acho que você sempre viu na sua vida, né? Que como uma pessoa é perseverante, ela erra 1000 vezes, ela levanta 1001. Não tem problema se você já errou 1001. Não tem problema se você errar 10.000, 10.001. Mas não para. Porque se você não parar, eu garanto para você. Uma hora você vai conseguir achar o que você está procurando. E de certa forma, se você está aqui, você já está encontrando. Boa parte. Porque aqui não vai te dar a solução, só te dá um caminho. Mas é você que constrói esse caminho com esses tijolos de conhecimento, com essas informações, e agora você começa a moldar a tua jornada em rumo ao teu estado de mudança. Então, a partir disso, eu comecei a perceber que realmente dava certo, porque eu sempre fui muito cético. E essas reflexões começaram a vir para minha vida e eu comecei a falar, caramba, peraí, eu posso mudar? Eu posso fazer um processo diferente. Eu posso. Cara, eu acredito em mim agora. Eu não acreditava em mim. Eu me achava sem potencial para nada. Se eu perdesse meu emprego na época, eu ia ficar desesperado, porque para mim não servia para nada. Eu ia ficar totalmente à mercê do mercado desvalorizado, sem nenhum tipo de habilidade, de competência. Porque eu nunca tinha tido a ideia de ser profundo em alguma coisa, de pegar, como se você fosse estudar 10 temas. A gente aprende muito isso no começo da nossa carreira. Ah, você vai estudar inteligência emocional, programação neurolinguística, psicanálise, psicologia positiva, Gestalt, beleza. Mas pega um desses temas e compra 10 livros do mesmo tema, para você conhecer de várias coisas, mas tem uma coisa que você conhece profundamente. E aí é que começa o ponto aqui, porque aquilo que você vai conhecer profundamente, obviamente, é aquilo que você mais se identifica. E você começa a perceber de uma certa forma e as pessoas que conseguiram fazer movimentos na vida não tem a ver com ser uma coisa que você se sacrifica, você... Não, não é isso, é o contrário. Você vai ser bom pra caramba naquilo que você ama fazer, porque o que você ama fazer te dá prazer, o que te dá prazer você quer fazer mais vezes. Ó, a minha cara triste de quem tá aqui trabalhando. Imagina se eu estivesse aqui falando assim, ah, beleza, Marcelo me contratou, vou ficar 2 horas lá, tenho que passar aqui um negocinho pro pessoal aqui, e aí, então eu vou lá fazer minha parte. Tô nem aí. Vou lá, vou entregar o que fui contratado para fazer. Cheguei lá no meu horário, 10 horas tá aqui, o link tá aqui, apareceu, apareceu, não apareceu, apareceu. Ó, isso aqui, fim, tchau, boa noite, até amanhã, fim. Ah, fala sério, né? Isso é uma pobreza violenta, né? Porque a gente pode pegar e entender que qualquer tipo de atividade profissional é uma forma de a gente servir. E muitas vezes, quando a gente começa a cair nesse campo de preocupação, a gente não percebe que a gente vira egoísta. Porque a gente fica todo o tempo pensando que a gente precisa de mais e não serve. E a nossa riqueza está em servir. Mas não servir porque você está tirando de você, mas porque você está transbordando.
porque você gerou algo, você transbordou. Vai cair daqui a pouco, tá? Aí a gente toma um café, recompõe e volta para a parte 3, né? Na verdade é 2, mas volta para 3. Então, por que todas essas reflexões? Porque quando você tem um exemplo de algo que acontece, fica mais fácil de você mensurar. Por isso que eu estou colocando aqueles vídeos para vocês no grupo. São todos vídeos de casos verídicos, de pessoas que tiveram problemas difíceis e mudaram, e conseguiram fazer do problema deles a solução. Olha o Nick lá, sem braço, sem perna. Se o Nick fosse uma pessoa normal e estivesse falando as mesmas coisas que ele está falando, não dava tão certo. Porque aquilo que é a maldição dele, ele fez ser a bênção. Ah, é diferente de você ouvir motivação de um cara que não tem braço e perna. Um cara que tá normal, beleza. Então o poder que você tem ali é muito forte. Por quê? Porque é exatamente isso. Como é que você consegue fazer